Olá, meu nome é Arthur, sejam bem-vindos ao canal de Meltus e News, portal de tecnologia de vanguarda. Vamos a mais um vídeo. Hoje, continuarei a ensinar como programar seu painel de LED de Meltus por meio do editor de mensagens. O tutorial de hoje é de nível mais avançado, pois ensinarei como utilizar o modo gráfico. Vamos começar. Depois de aberto o editor, crie um novo roteiro ou utilize um já existente. Isso tudo como já ensinei a fazer nos vídeos anteriores. Bom, o primeiro passo é escrever uma parte da mensagem no modo de texto padrão. Por exemplo, o número da linha do ônibus. Feito isso, venha no modo gráfico. O modo gráfico serve para quando queremos adicionar à mensagem palavras com fontes, tamanhos e configurações diferentes do texto padrão. Por exemplo, temos aqui o texto padrão com o número da rota e no modo gráfico eu vou escrever numa letra menor, por exemplo. Bom, depois que eu escrever aqui, eu seleciono aonde eu quero que a mensagem fique com as setas e além disso, eu posso alterar a fonte dela. Lembrando que no modo gráfico eu posso editar todos os pixels da mensagem, diferentemente do modo de texto padrão, em que se eu quiser apagar algum pixel do modo de texto padrão, eu não posso. Como eu apago os pixels? Passando o mouse em cima do pixel que eu quero apagar e clicando o botão direito do mouse. Aí ele apaga o pixel. Por exemplo, aqui eu estou segurando o botão direito e eu vou apagando as partes da letra que eu quero que sejam excluídas. Para adicionar pixels, eu só tenho que clicar com o botão esquerdo e aí ele vai adicionar. Eu posso fazer edições nas letras e nas palavras. Bom, temos aqui linha 587 de Porto Alegre. Agora eu quero que ele vá para Caxias. Só que, por exemplo, aqui não coube. O que eu faço? Eu venho aqui na fonte. Lembrando que cada mensagem do modo gráfico eu faço uma mensagem diferente. Por exemplo, esse de Porto Alegre foi uma coisa. Esse para Caxias do Sul é como se fosse mensagem diferente, porque eu posso alterar a fonte, o tamanho, tudo diferente deste. E agora eu quero colocar por onde que ele vai. Por exemplo, eu venho aqui, escrevo a via. É muito simples a operação do modo gráfico. Bom, uma situação que pode ocorrer é a de, por exemplo, eu errar. Por exemplo, eu não queria esse via BR-116. O que eu faço? Se eu clicar no apagar, ele vai apagar todo o modo gráfico, todas as mensagens que eu fiz no modo gráfico. Então, eu venho aqui, copio a mensagem, colo, e agora eu tenho uma cópia dela. Eu posso editar ela sem ter medo de apagar tudo, por exemplo. Daí eu venho aqui com o botão direito e apago a parte que eu quiser. Muito bem. Agora eu tenho um com via BR-116 e outro sem. Lembrando que quando estiver usando o modo gráfico é sempre interessante ir salvando de acordo com os passos que fizer. Por exemplo, aqui, nova mensagem, eu vou copiar esta. Muito bem. Por exemplo, eu quero criar um via
Aí eu copio a mensagem, colo. E, por exemplo, se eu errar a nova palavra, eu tenho a opção de voltar aqui e não precisar apagar tudo manualmente, o que vai ser mais rápido. Por exemplo, 1 via 3 pontos. Certo? Aí eu fixo. Aí eu me dou conta que eu errei. Eu não queria esses 3 pontos, eu queria só 2, por exemplo. Para não ter que vir aqui e ficar apagando tudo, como eu teria que fazer se eu errasse, por exemplo, esse Caxias do Sul, o que seria bastante trabalhoso, eu venho aqui. Como eu tenho esse mensagem de backup, eu venho aqui e adiciono, por exemplo, só os 2 pontos que eu queria. Entendeu? É um jeito de agilizar o trabalho. Agora eu vou ensinar uma nova técnica de como usar o modo gráfico, que é o efeito vazado. Eu venho aqui, digito o texto normal, qualquer texto que eu queira, certo? Modo gráfico. Aí aqui eu vou escrever vários is, sempre lembrando em letra maiúscula. Escolho o tamanho. Eu tiro o espaçamento entre eles. E aí vocês estão vendo que forma uma parte sólida em branco. Vai formar uma parte sólida em branco na mensagem. Aí eu escolho onde eu quero que ela fique, fixo e escrevo o texto que eu quero vazado. Nesse caso vai ser um sempre. Mudo o tamanho da fonte para uma fonte menor do que a da parte branca. Por exemplo, 18 por 10. Deixo ela com linhas de folga brancas ao redor. Eu vou escolher até uma fonte menor. Certo? Posiciono. E agora eu coloco a cor preta. Aumento o espaçamento. Aqui você tem que usar criatividade. Você tem que pensar em adaptar o painel com melhor uso e aplicação para você. Vem aqui no texto novamente, do modo gráfico. E esse é o resultado. Um fator muito importante na criação de mensagens, não só do modo gráfico, mas no geral, é o uso da criatividade. Porque as aplicações nem sempre são as mesmas, então cada um vai ter que criar mensagens que melhor se adaptem ao seu uso. Uma aplicação que eu não falei no vídeo anterior é a de colocar fontes na vertical, por exemplo. Se o painel for ficar na vertical, você pode vir aqui, escolher alguma fonte que tenha o V no final, vertical, aí você seleciona e ele vai escrever na vertical no painel. Muito bem, este foi o vídeo de como usar o modo gráfico. Fique ligado no canal para sempre obter novas dicas e tutoriais da Admeltos. No próximo vídeo estarei ensinando como usar o modo figura e como utilizar as configurações do painel. Muito obrigado, até a próxima.